vida com Deus aqui na igreja ou em casa, não sei como é que é a rotina de vocês, na verdade como verdadeiros fãs. Como assim verdadeiros fãs? A gente apoia a causa, fala que Jesus é um cara muito legal, a gente fala que Deus é um Deus muito bom, a gente sai falando por aí que é legal servir a Ele, mas na verdade a gente fala que não há nenhum compromisso nosso verdadeiro com Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero trazer como exemplo a vida de Abraão. Abraão foi um cara chamado por Deus. Ele nem sabia quem era Deus. Mas Deus um dia o encontrou. E ele falou assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e eu te levarei para um lugar bem melhor do que onde você está. Você precisa sair do seu meio social, que você está acostumado a viver, para descobrir o que eu tenho para você. Abraão, que não conhecia esse Deus, talvez se eu te falar, atendendo ao chamado de Deus, foi levando uma vida de obediência e estava tudo certo. Abraão, se a gente ler a história dele na Bíblia, em Gênesis, ele era um cara temente a Deus, obediente ao Senhor em tudo que ele pediu. Ele estava peregrinando sobre terras, indo para um lugar que ele não sabia onde era, para viver uma promessa que, visualmente a olhos humanos, não aconteceria. Ele já era idoso, sua esposa já era idosa, ele não tinha herdeiros, enfim, vocês conhecem a história. Mas um belo dia o Senhor mudou a identidade de Abraão. Antes ele era Abrão, como vocês sabem. E Abrão significa no hebraico pai, se chama pai amoroso. É o significado do nome dele, acho que é algo assim. E aí Deus mudou a identidade dele para pai de multidões. Ou seja, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nos levando a algo que Ele tem para nós, que Ele tem para todos nós, Ele começa por aí, mudando a nossa identidade. E eu entendo que hoje, com certeza, e antes disso, vocês já têm firmado no coração de vocês quem vocês são em Deus. Eu espero que isso esteja muito claro no coração de vocês também. E se não está tão claro assim, que você possa encontrar no Senhor essa afirmação. Só saber não significa que você vive. Eu sei que eu sou filha de Deus, mas eu preciso viver dessa forma, acreditando no que Deus diz sobre mim. Não é o que eu acho de mim, é o que Deus diz sobre mim, certo? Deus mudou a identidade de Abraão. Até aí parecia que, Abraão é um cara incrível. Ele deixou tudo, largou tudo, por causa de uma promessa, de um propósito, sem questionar. Então, com certeza, Abraão agora tinha uma aliança com Deus. E aí, se a gente for ler a história, a gente vai perceber que, na verdade, até então, não. Só que um dia, Isaac nasceu, graças a Deus. A promessa se cumpriu. O filho prometido, o filho mais esperado, chegou, Isaac, filho da promessa, como nós chamamos. E aí, se a gente vê a história de Abraão até aqui, parece que ele tinha uma aliança com Deus. Mas Deus queria provar Abraão um pouco mais fundo nisso. Um certo dia, quando Isaac já era um pouco maior, Deus fez um pedido para Abraão. Abraão não pediu, o Senhor deu Isaac. O menino nasceu, o menino cresceu, e certo dia o Senhor disse: pega teu filho, leva ao Monte Moriá e coloque como sacrifício. Do nada. Se a gente for parar para pensar, como assim? Deus tira o cara da casa dele, do meio da família dele, para uma terra que ele não sabia onde era, passou por tantas adversidades, lhe deu uma promessa, o cumprimento dessa promessa, e agora ele pede essa promessa de volta, a entrega deste filho, que é o cumprimento de tudo que ele estava fazendo. Parece que não faz muito sentido, sabe? Mas na verdade todo mundo olha para essa história como olha mais para Isaac do que para Abraão. E na verdade essa história não é sobre Isaac, é sobre o próprio Abraão. E aí quando Deus pede esse filho, Deus está enraizando coisas secretas no coração de Abraão. Porque Abraão, ele sai da sua casa obedecendo. Pega o seu único filho, gasta 3 dias para chegar em um monte onde ele poderia ter simplesmente: eu posso entregar ele depois, deixa ele crescer, casar, ter outro filho, que aí a linhagem continua, eu pego e entrego ele como sacrifício. Podia ser depois, ele podia ter pensado nisso. Mas em nenhum momento Abraão falou: se Deus me pediu, eu faço agora. Então ele foi,
entregar o seu filho e durante o momento do sacrifício, então, um anjo aparece e diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você é temente a Deus. Naquele momento, uma aliança de verdade nasceu entre Abraão e Deus. Até toda aquela história, até toda aquela caminhada de obediência, uma aliança ainda não existia. Mas ali, na entrega de tudo que Abraão tinha, uma aliança nasceu. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem uma caminhada cristã, a gente vai à igreja, a gente vai com nossos pais, a gente senta no culto, a gente levanta as mãos, dá glória a Deus, a gente vai à escola, os nossos amigos sabem quem nós somos, mas nós não temos uma aliança com Deus ainda. E, Verônica, como é que eu faço uma aliança com Deus? Exatamente como Abraão fez, a entrega de tudo. De tudo. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. É uma entrega. A partir daí, nasce uma aliança com Deus. Enquanto eu retiver para mim pequenas coisas que para Deus eu não quero que Ele mexa, nós dois ainda não temos um relacionamento. E não é isso que o Senhor deseja com vocês. Não estou falando de pecado, gente. Por favor, vocês já são, imagina, maduros espirituais até certo ponto para entender o que é certo e o que é errado. Estou falando de relacionamento, certo? Estou falando daquilo que está queimando no meu coração essa semana e eu precisava externar isso para vocês. Relacionamento. O Senhor está usando estes dias com vocês aqui para se aprofundar. Então, aproveita esses momentos, você e Deus, não é isso aqui que está acontecendo. É você e Deus na sua casa para conhecer a Deus, para saber quem Ele é. Ele sabe quem você é. E você precisa constantemente, diariamente, ouvir o que Ele tem a respeito de você. Porque o mundo continua o tempo todo dizendo como você deve ser, como você deve se vestir, como você deve se comportar, o que você deve falar. Mas Deus tem outras coisas ao seu respeito. E viver fora do que Deus tem a respeito de mim é triste, solitário. Não sei descrever, porque é ruim. Você se sente, parece que é fora de tudo, parece que nada está fazendo um certo sentido. O que você sente constantemente é um ato de tristeza e solidão. Então, quando eu tenho uma vida de entrega com Deus, que eu não sinto, entenda. Eu sei que vocês já são maduros para isso também, mas é preciso reafirmar. A caminhada cristã, ela não é sobre os sentimentos. Eu não oro quando eu quero ou quando eu sinto que devorar. Eu não leio a palavra quando eu estou com vontade agora eu vou ler. É sobre decisões. É assim que um relacionamento funciona. É assim que uma aliança funciona. Temos aqui um casal que logo vai se casar, tem eu e o Gabriel que também já são casados. Casar é uma decisão que você precisa tomar com outra pessoa. Baseado no quê? No amor. O certo seria isso, baseado no amor. Só que o amor, ele não nasce do dia para a noite, ele é uma construção. Que geralmente começa com uma paixão. Cara, eu acho muito legal aquela pessoa. Vocês já sabem mais ou menos como as coisas funcionam. Eu espero que vocês não estejam interessados nisso ainda, tá? Vai com calma, uma coisa de cada vez, mas vocês sabem como isso funciona. Mas geralmente tudo começa com uma paixão, uma coisa que seja atrativa no outro. Só que isso também não é suficiente para manter um relacionamento, só essa atração. Porque dentro de um relacionamento é preciso haver diálogos, é preciso haver consensos ou ceder coisas de uma forma que você também agrade o outro. O casamento em si, vocês vão descobrir um dia, é baseado nisso qualquer relacionamento, tanto de amizade quanto. E o que eu quero dizer com isso? Que a nossa aliança com Deus, ela precisa ser parecida com esses relacionamentos externos. Parecidas. Porque esses que nós temos terrenos são imperfeitos. E como nós somos imperfeitos, estamos em construção. Mas com Deus, como Ele é perfeito, o nosso relacionamento deveria ser cada dia um pouco mais profundo. E o que eu disse no início, que relacionamentos terrenos, tanto de amizade ou entre um homem e uma mulher, começa pelo amor, com Deus também não é diferente. Qual é o primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel nas placas dos 10 mandamentos? Quem sabe me dizer? Não existe outro Deus além de mim? É, mais ou menos isso, mas tem uma outra
versão que diz: amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Então, como eu fortaleço uma aliança com Deus? O amando. Só que, como eu disse, o amor ele é uma construção. Ele não vem do sentimento. A paixão começa do sentimento. O gostar começa do sentimento, mas o amor em si é uma decisão. É quando você decide no seu coração viver e fazer aquilo por outra pessoa. É isso que é um casamento. Então, a nossa aliança com Deus, e o casamento é uma aliança. Então, a nossa aliança com Deus deve ser a mesma coisa. Eu não faço ou eu não vou porque eu sinto, mas porque eu decidi fazer por Deus. Eu escolhi, mesmo sem querer. Porque a gente não renuncia querendo. Se a gente renuncia, é porque a gente queria fazer, não é? Mas se a gente deixa de fazer por um propósito maior. E esse propósito se chama amor. Então, se eu não sinto amor, tudo que eu fizer vai ser obrigação, na verdade. É verdade. Então, de fato, ainda não é uma aliança, é só regras. É só um relacionamento baseado em regras. Isso não é amor. A aliança era sobre isso, baseado no amor. Ele tem a sua vida em aliança com Deus baseada no amor. Ao longo da sua caminhada, aprenda a amar o Senhor. Mas não tem como a gente não amar alguém se a gente não conhece esse amor. A gente só vai passar a amar alguém a partir do momento que a gente conhece isso, tem intimidade com ele. Liberdade é a segunda palavra. A aliança, ela nos traz isso, uma vida de liberdade. Antes, glória de Deus, tínhamos uma vida imersa no pecado. Enfim, já nascemos assim, mergulhados nele, com vontades que não deveríamos, mas que sentimos na nossa carne. E que isso nos afasta de Deus, do nosso verdadeiro amor. Só que essa aliança, esse relacionamento em Deus nos traz a liberdade. Por quê? Deixa eu ver onde eu guardei. Não foi aqui. Em João. Deixa eu ver se eu lembro. Gente, eu sou péssima com referências, tá? Eu sei o que está escrito, mas eu não lembro onde. Enfim, não vou achar a passagem, porque eu não gravo, mas eu sei o que está escrito. E na Bíblia está escrito, eu não sei se é em João, com certeza, me perdoe. Um dia eu vou melhorar a mente, vai dar certo em nome de Jesus. Mas está escrito em João 11 que se verdadeiramente crerem no Filho, o Filho vos libertará e verdadeiramente sereis livres. Não é nem sobre a salvação, é sobre livres. E o que o pecado tenta nos fazer, ou as circunstâncias de qualquer coisa fora de Deus, é nos aprisionar. Nos aprisionar em sentimentos de ansiedade, nos aprisionar em sentimentos de tristeza, nos aprisionar em sentimentos angustiantes, de preocupação, seja qual for esse tipo de sentimentos ou situações. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade, e essa liberdade também é em abundância. Essa liberdade é sobre os seus sentimentos, essa liberdade é sobre a sua casa, essa liberdade é sobre a sua vida financeira. A liberdade é completa. Ela não é é só uma parte da minha vida que vai ser liberta. Não, ela é por completo. Então, eu não sei como é a vida de vocês, ou se há algo em vocês que vocês olham hoje e falam: eu me sinto aprisionado nisso. Eu me sinto dessa forma, eu não consigo me sentir livre completamente no Senhor. Então, eu vou repetir esse versículo para vocês hoje. Se verdadeiramente creres no Filho de Deus, que é Jesus, sereis verdadeiramente livres. Então, todas as vezes que vocês começarem a sentir as opressões ou as prisões vindo sobre vocês, clame pelo nome de Jesus. É verdade. Ou se aproxime mais sobre Jesus. Amém. Não permita que o inimigo brinque com a mente de vocês. Não permita que o inimigo brinque com os sentimentos de vocês. Amém. Não permita que o inimigo brinque com a família de vocês. Vocês são adolescentes, mas já estão posicionados no reino. E o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Seja na sua casa, seja no seu grupo de amigos ou na sua escola. Não sei. Mas vocês já não são mais crianças espirituais. Vocês estão em crescimento espiritual. E o inimigo, ele não se importa se você só tem 12, 14 ou 16 anos. O que ele quer é a sua vida. É. E ele vai começar a destruí-la
mais cedo possível. Se acheguem ao Senhor, não se permitam ser prisioneiros. Em Deus, em Jesus, há liberdade. Aleluia. E essa liberdade Ele já pagou na cruz. Glória a Deus. Não se permitam, amém? Amém? Você pode